Vasco está em nono, gente, com 36 pontos. E o Fluminense está em sétimo com 41. Então, hoje a gente está encontrando aí... A gente vai com 2 jogos a menos. Com 2 jogos a menos, hoje, é verdade, Venê. Vamos ver o confronto do Vasco e Fluminense. Tem clássico, se enfrentam logo mais. Os dois times lutando pela parte de cima da tabela. A gente vai ver a matéria aí na volta. Vamos fazer o 11 contra 11. Rodrigo. Um duelo antecipado da semifinal da Copa do Brasil. Vasco e Fluminense se encontram no Maracanã com ambos os times disputando a parte de cima da tabela. O Gigante da Colina é o 9º colocado com 36 pontos, enquanto o Tricolor ocupa a 7ª posição com 41 pontos. 5 pontos separam as duas equipes que têm o objetivo de chegar à Libertadores. O time de São Januário vem de uma vitória em cima do Fortaleza, enquanto o Flu venceu em casa o Juventude. Para o confronto, o Vasco não vai contar com Hugo Moura, que foi expulso na última partida. Com isso, Tietê deve ocupar a vaga. Além de ter o retorno de Paulo Henrique, que estava na seleção brasileira e foi destaque. Pelo tricolor, Zubeldia terá o retorno de Lúcio Acosta, que não atuou contra o Juventude. No ataque, quem deve ganhar oportunidade é John Kennedy, um velho conhecido do técnico Fernando Diniz. Será o reencontro dos dois, mas agora em lados opostos. Para o Vasco, hoje pode ser um dia de quebrar um tabu. Já são mais de 2 anos que o time não vence um clássico no Maracanã. Pelo Brasileirão, a última vez foi justamente contra o Flu em 2018. Números que aquecem ainda mais a partida de hoje, que será possivelmente uma prévia da Copa do Brasil em dezembro. Muito bem! Vamos olhar aqui a arte do 11 contra 11 do Gabriel Tumones. Agora eu vou falar o nome dele porque ele parou de fazer gracinha comigo. Perfeito. Vê se o Vasco não tá maior que o Fluminense, Cris, ali. Vê, tá ou não tá? Não, tá ali, igual. o escudo do Vasco não tá maior que o do Fluminense. Hein, Cris? Tá um pouquinho... Eu tô falando. Alinhado. Olha aqui, ó. Um beijo, Gabriel. Tá aí o nosso 11 contra 11. Você tem alguma coisa que não foi falada no VT ali, ô Pedrosa? A gente não vai ter muito tempo do 11 contra 11, por isso que eu vou direto. Não, tá tudo certo. Então vamos lá. Começa aí no gol. Léo já... Vamos deixar por último? Eu gosto assim. É o mais difícil mesmo. Eu gosto de confronto grande, entendeu? Eu gosto de o quê? Argentina e Brasil, sabe, ô Venê Casagrande? Pois é. Paulo Henrique ou Samuel Xavier? Começo com você, Venê Casagrande. Olha, não tem como não votar no Paulo Henrique. Tá com tempo, Venê? Não, esse é poupa-tempo. Melhor poupar. Parou. Com todo respeito. Cris, tá vendo como eles irritam Ao as momento pessoas? do Samuel Xavier, que inclusive eu considero um bom jogador, para mim titular absoluto no Fluminense, mas o momento do Paulo Henrique, inclusive jogador de seleção, fazendo gol com a camisa da seleção brasileira, não tem como não votar no Paulo Henrique. Você, Pedrosa. Com muito respeito ao Samuel Xavier, brinquei aqui, é a temporada mais artilheira da carreira do Samuel Xavier, um jogador que cresceu muito, inclusive, na sua carreira com o Diniz e, coincidentemente, o Paulo Henrique também cresceu com o Diniz. Mas hoje, o lateral direito mais importante do Brasil, na minha opinião, em relação à entrega ofensivamente e defensivamente, se chama Paulo Henrique. Cuesta ou Thiago Silva? Deu azar o Cuesta. Deu azar Thiago porque é um baita de um zagueiro, chegou muito bem, pilar da zaga do Vasco. Com o Thiago Silva, ninguém pode. Não tem como. Poupa tempo? Pô, mais jogador e o momento do Thiago Silva é bom, inclusive fazendo Quando um gol não foi, importante. Né? É verdade. Fala Tem comigo. 20 anos que é o momento do Thiago Silva, é Isso que verdade. me impressiona, né? Quando que o momento dele não é bom? Robert Renan ou Freitas? Começa com você, Pedrosa. O craque da zaga. Robert Renan. Não é o Freitas, né? É o Com Robert todo Renan. respeito ao Freitas. Muito bem. Lucas Piton ou René? Venê Casagrande. Olha, eu vou ficar com o Lucas Piton. Embora ele não esteja vivendo o melhor momento dele com a camisa do Vasco, mas também acho que o René também não esteja vivendo o melhor momento dele com a camisa do Fluminense. Eu vou ficar com o lateral esquerdo vascaíno. Eu acho que o Lucas Piton é um jogador mais influente dentro de uma partida do que o René. É um cara que dá assistência, defensivamente compromete às vezes, mas a entrega ofensiva do Piton é muito maior do que a entrega defensiva, digamos assim. Então, o Lucas Ele é Piton, mais pra mim, importante ao Vasco que o René mais, pro Fluminense. muito mais. Olha, vocês falaram do confronto Fábio e Léo Jardim, tem um outro grande confronto Bom, aí, que é bom agora. também. O Bom Barros com o Martinelli. Difícil demais. Começa com você, Venê. Olha, meu critério de desempate vai ser o tempo
que esse jogador está jogando em alto nível. Eu considero que o Martinelli está jogando em alto nível há muito tempo. Desde, inclusive, da Copa do Mundo de Clubes, ele foi um dos melhores jogadores do Fluminense na competição essa que o Fluminense fez história. Mas, repito, o momento do Barros é muito bom, só que ele voltou recentemente ao Vasco. E lá no América Mineiro ele estava até fazendo uma boa temporada, mas a gente é Série B. Então, assim, meu critério de desempate vai ser o tempo que o Martinelli vem jogando bem, e o Martinelli vem jogando bem há muito tempo. E a gente está falando de um cara que foi um dos destaques do Fluminense no Mundial, né? Na Copa do Mundo de Clubes. O Martinelli foi um cara essencial. Vota você, Pedrosa. Cara, já dei todos os elogios possíveis aqui pro Barros. Eu acho que também ele é outro ponto central da melhora do Vasco, a base do Vasco aparecendo mais uma vez. É um monstro na marcação, de preenchimento de espaço, mas o Martinelli é um volante completo. Eu acho que a função que ele faz, que é a que eu mais gosto no futebol e que eu acho que é a mais importante do futebol moderno, o Martinelli, ele é a engrenagem principal do Fluminense. Para mim, ele é o principal jogador do Fluminense sem ser o Thiago Silva. Então eu vou votar no Martinelli. Tietê ou Hércules? Começa com você, esse Pedrosa. Hércules. O Tietê é um grande jogador, mas tá voltando ainda de lesão, perdeu algumas sequências de jogos, fez uma boa partida contra o Fortaleza. O Hércules, para mim, é uma das melhores contratações do futebol brasileiro se a gente for olhar a relação custo-benefício. Um jogador que veio para poder substituir um André da vida e conseguiu ir muito bem. Então eu vou no Hércules. Você, Venê? Voto no Hércules também. Acho que o Tietê não está vivendo um bom momento com a camisa do Vasco. Claro, tem também questão de lesão. E o momento do Hércules é bom. Inclusive no Mundial de Clubes ele foi importante também. Fazendo gol, foi quando ele conseguiu reconquistar o bom futebol dele. A gente até mencionou isso aqui. E ele vem fazendo boas partidas, inclusive ao lado do Martinelli. Faz uma boa dupla de volante. Cada um com a sua função, cada um com a sua característica. Mas, enfim, nesse duelo aí eu voto no Hércules. Muito bem, agora Lúcio Acosta ou Felipe Coutinho? Venê Casagrande, você primeiro. Gosto do Lúcio Acosta, acho, inclusive, que ele deu uma outra cara ao time do Fluminense, mas o momento do Coutinho é bom, inclusive. Vejo muita gente questionando ainda o momento que o Aí Coutinho... não tá assistindo, velho. É, exatamente. Não tá assistindo. Foi exatamente o que eu falei para um amigo meu. Quem questiona que algo do Coutinho não tá assistindo. Eu falei, cara, então você não tá assistindo aos jogos do Coutinho, porque eu acho que ele tá vivendo um bom momento com a camisa do Vasco. Óbvio, a gente pode debater a parte física dele ou não, mas tecnicamente falando, ele vive um momento melhor que o Lúcio Acosta, embora o Lúcio tenha chegado muito bem ao Fluminense. Concordo. Eu acho que a adaptação do Lúcio, inclusive, foi bem mais rápida. Ele vem da MLS também, aí se a gente for pegar o Santos como exemplo... Foi imediata, eu diria. Imediata, sim. Ele é um cara que tem facilidade com a perna direita, com a perna esquerda, faz um papel sem bola também interessante. Ele deu esse ponto de equilíbrio para poder não deixar essa responsabilidade toda do meio-campo com o Martinelli e com o Hércules. Tomou conta da posição. Dito isso, a gente está falando de 44 jogos, 16 participações em gols e o jogo do Coutinho é muito mais influente também para o Vasco do que o do Lúcio Acosta para o Fluminense. O Coutinho ele é a engrenagem principal dessa roda do Vasco da Gama. E hoje ele é um dos principais meias do Campeonato Brasileiro. Então o Coutinho, não só por ser o Coutinho, mas porque ele está jogando muito também. Andrés Gomes ou Canóbio? Eu vou começar com você, Pedrosa. Canóbio. Acho que o Andrés Gomes ainda está numa crescente. Bom jogador, vai ajudar o Vasco, como já vem ajudando, inclusive, tanto com assistências quanto com a entrega em campo. Mas o momento do Canóbio pós-Copa, cara, é um momento de gols em classificações, de gols tanto na Sul-Americana quanto na Copa do Brasil. Uma entrega sem bola impressionante, um cara que batalha o tempo inteiro. Então, nesse momento, o Canóbio é pra mim. Você também, Venê? Concordo totalmente com o que o Pedrosa mencionou. Acho que o momento do Andrés é interessante, inclusive eu defendi aqui a titularidade dele. O primeiro passo já foi dado, está sendo titular, pelo menos nessa prévia aí, mas o momento do Canóbio é muito bom. Talvez seja o melhor momento do Canóbio desde quando ele chegou ao Fluminense. Verdade. Sendo importante na parte tática, ajudando na recomposição defensiva e sendo importante, obviamente, no setor ofensivo, que é a posição dele. Então, nesse duelo, fico com o Canóbio. Muito bem, agora Nuno Moreira ou Serna? Vou começar com você, Venê. Eu vou votar no Serna. Para mim, é um dos jogadores mais importantes atualmente no time do Fluminense. Um jogador que eu gosto muito da explosão física dele, que tem um arranque absurdo. A gente pôde ver recentemente num gol diante do Atlético Mineiro. E, como eu mencionei do Canóbio, ele também faz essa função na parte defensiva interessante, que é a recomposição defensiva. Então, o momento do Nuno também é bom. Baita jogador, inclusive baita contratação do Vasco, mas eu fico com o Serna. Você, Pedrosa? Essa briga é muito difícil também. Talvez seja uma das brigas mais equilibradas desse duelo aí, porque para mim a regra é o seguinte, se você for pegar o ano de 2025, o ano de 2025 do Nuno, no geral, é melhor. Só que o pós-Copa, nos últimos 2 meses do Serna, por mais que o Nuno tenha conseguido continuar jogando bem, o do Serna é mais impactante, digamos assim.
Então, para poder ser coerente, eu não vou colocar o momento como critério nessa. Eu vou colocar o todo. O 2025 do Nuno Moreira eu acho melhor do que o Serna. Então, o Serna, que é um baita jogador, um avião físico, eu vou votar no Nuno e você vai desempatar. Então, eu vou desempatar. Difícil, tá? E vou dizer uma coisa. Eu sou muito admiradora do futebol do Nuno, sabe? Sim. Eu acho que se ele jogasse, por exemplo, um jogo por semana, tivesse um calendário Sim. normal. Ele tá há 15 meses jogando. Ele ia ser um dos destaques no nosso futebol brasileiro, assim. Ele tem uma qualidade, ele joga com bola, sem bola, eu acho que... Ele tá sofrendo o que o Samuel Lino sofre, não teve férias. Não teve férias. 15 E eu meses. acho que, além disso, ainda tem a questão, talvez, até da resposta física dele. Ele Talvez falou até sobre mesmo isso, com férias ele iria ter essa dificuldade. Só que como a gente sempre usa o momento aqui, eu acho mais avassalador os últimos tempos do Serna. Se eu for comparar o Serna pro Flu e o Nuno pro Vasco. O Nuno é uma peça importantíssima desse ataque. Inclusive, a gente sempre falou aqui, o problema do Vasco estava aqui, na defesa. É. Porque aqui, ó, é um Inclusive, avião. o desempenho um avião. do Coutinho melhorou muito graças ao É o Nuno Nuno, também. com certeza. E o Nuno foi como o Lúcio Costa. Ele veio de uma forma imediata, ele se adaptou. A gente não precisou de 10 segundos do Nuno para se adaptar, porque é um jogador inteligente. Mas eu acho que é muito avassalador esses últimos jogos do Serna. E, como você falou, usou a palavra impactante. E aí, por conta do momento, eu vou votar no Serna. Agora, Ryan ou John Kennedy? Vai, Pedrosa, já sei em quem que você vai... Ah, parou, é poupa tempo, cara. Parou. Hoje? Poupa tempo, gente. 20 de outubro de 2025? Não, peraí, Não Fernandinho. concorda com isso, Vene. Não. Não deixa ele te influenciar. Eu dou a César o que é de César. Essa daí é poupa tempo demais. Com todo o respeito ao John Kennedy, tá? Que, inclusive, tá pedindo passagem. Ele não era titular verdade, até hoje, verdade. olha lá, ó. Cresceu com o Provavelmente, né? Zubeldia, o John Kennedy. Mas Tem uma cresceu. frase do Pedrosa que eu gosto. O Ryan é o melhor sub-20 do futebol brasileiro. ele é uma bomba, o moleque. Uma bomba. Calma, Pedrosa. Será que o André já sabe quem ele é? Ah, deve saber. Quem? Valquimar? André. O moleque é uma bomba, André. É um avião completo. Ô, Cris, Imperador da colina. você vota no Ryan ou no John Kennedy? Não, peraí. Alô, John Kennedy, você vota em quem? Você ou no Ryan? Ryan. Ah, não tem jeito, cara. O próprio Muito John bem. Kennedy vai votar no Ryan. Muito bem, então vamos ver quanto deu. Não, falta o goleiro. Falta. Mas vamos ver quanto tá essa disputa. Eu tô sentindo ainda que não pode decidi. tá. Tá o quê? Vene Eu ainda sabia. não Olha decidiu. aqui, ó. Está empatado. E o técnico? O técnico... Não. Vamos desempatar aqui que a gente tem que saber fazer audiência na TV. É isso. Técnico, depois a gente fala. Está empatada... Está empatado 11 contra 11. 5-5. Cadê o João Kleber? O João Kleber me ensinou. 5-5, vamos desempatar agora. Para tudo aí! Fábio ou Léo Jardim? Eu vou começar com o carequinha ali. Vai, Pedrosa. Vai que é você. Léo Jardim. Votou? Te amo, irmão. Ah, pensei que ele tivesse votado. Você é um cara, porra, que goleiro, parceiro. Que goleiro, assim. É pênalti, Copa do Brasil, salvou contra o Fortaleza, garra demais. Dito isso... Fábio. Vai, Pneu. Eu 10 achei que segundos. você fosse desempatar, porque o meu voto é no Fábio É no também. Fábio? Porque o Fábio vem jogando, assim, há muito tempo, há vários anos, vários clubes, não tem como. Inclusive, é um jogador que poderia ir para a seleção brasileira. Eu diria sem que o sombra de Fábio- Os dois têm que estar no radar. É sobrenatural. O Fábio é sobrenatural. É incrível. Ele é incrível. Vamos beber água. Desempatou. Ganhou o Fluminense, hein? É isso aí, galera do Vascão. Vamos dar uma olhadinha aqui na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro para a gente ver como anda a situação, né? A gente já viu no vídeo aí, mas vamos ver aqui alguma projeção do Campeonato Brasileiro. Hoje tem Juventude, Red Bull Bragantino, Vasco e Fluminense, Santos e Vitória. Palmeiras líder com 61 pontos, logo atrás o Flamengo também com 61. Cruzeiro tem 56, mas o Cruzeiro tem um jogo a mais, né? Então, 56 para 61 são 5 pontos. E eu acho que o Cruzeiro já meio que... depende, né? Se o Cruzeiro vence o Palmeiras no próximo jogo, ele pode até
até voltar a briga aí pelo Campeonato Brasileiro. Inclusive, aí não dá para descartar ainda não, né? São 5 pontos. 5 pontos para o Cruzeiro são 9 jogos. Para o Flamengo e para o Palmeiras são 10 jogos a serem disputados. Logo atrás temos o Mirassol, com 52 pontos. Quem diria, né? Chegou do primeiro ano na Série A. Provavelmente o Mirassol vai disputar aí sua primeira Libertadores no seu primeiro ano, disputando a Série A, né? Coisas que acontecem no futebol. Eu não vejo o Mirassol perdendo essa posição, não. O Mirassol joga bem pra caramba. E a distância do Mirassol pro Botafogo tá de 6 pontos, né? Faltando aí 9 jogos. Difícil tirar essa diferença para um time que tá jogando, que o Mirassol vem jogando, né? E aí a gente tem Botafogo em quinto, Bahia em sexto, Fluminense em sétimo, São Paulo em oitavo, Vasco em nono. Vasco tem 36 pontos, 28 jogos. Se ele vence o Fluminense hoje, ele vai a 39 e assume a oitava colocação. E fica a 2 pontos do Fluminense, né? Que se um time brasileiro vencer a Libertadores, abre mais uma vaga de pré-Libertadores. E se o Cruzeiro vence também a Copa do Brasil ou o Vasco, para mim o Cruzeiro é favorito. Ou o Vasco, né? Aí o Vasco já consegue a vaga direto para a Libertadores. Mas não quer dizer que o favorito vence sempre, né? Nem sempre o favorito vence, mas o Cruzeiro joga uma bola bem melhor do que o que vem jogando aí o Vasco e o Fluminense. Vitória é o primeiro time na zona de rebaixamento com 28 pontos. 28 pontos e 28 jogos, hein? Que tristeza, né? Complicado. O Vasco esses dias atrás estava nessa pegada aí, tinha o mesmo número de jogos, era o mesmo número de pontos. O Vasco tem 44 gols feitos e 41 gols sofridos, né? O Vasco tem ali, tá entre os melhores ataques do Campeonato Brasileiro, tá entre os 5 melhores ataques ali do campeonato, mas também está entre as defesas mais vazadas do campeonato, né? Vaza muito, toma muito gol o Vasco da Gama. Vamos olhar aqui o calendáriozinho. Lembrando que esse jogo aí vai ser meio que uma prévia do que será na Copa do Brasil, né, pessoal? O Vasco enfrenta o Fluminense no Maracanã. Uma coisa que eu acho errado no Vasco é que ele enfrenta o Fluminense e o Flamengo. 4 jogos aí que o Vasco joga fora de casa, né? São 4 jogos que o Vasco joga fora de casa. Jogar no Maracanã é complicado, mas eu não sei o que esses caras pensam, qual que é a ideia, qual que é o paranauê dessa ideia aí, né? Mas depois do Fluminense tem o Bragantino fora de casa, o São Paulo em casa, mais um clássico com o Botafogo, o Juventude, Grêmio, Bahia, Inter, Mirassol, Atlético Mineiro. São os jogos restantes aí do Campeonato Brasileiro, né? A Copa do Brasil vai ser no final do ano, cara. Dia 10 do 12, semifinal, 14 do 12 e a final. Será que vai ser num domingo?